Homem-Aranha, um novo começo. Sim, o Homem-Aranha também teve um micro reboot aí, na verdade teve uma reiniciação de numeração aí também logo depois dos heróis terem voltado do Heróis Renascem. Então praticamente tudo ali dentro da Marvel foi reiniciado e o Homem-Aranha também vai passar por aqui pra gente ver o que houve aí nessa mudança, né? Nós temos os roteiros do Howard Mack, é um autor que era bem conhecido aí na época, né? Ele assumiu os dois títulos do Homem-Aranha. Os dois títulos, na verdade, eram o Amazing Spider-Man e o Peter Parker Spider-Man. Então, os dois vão aqui pro mix de Homem-Aranha no formatinho, porque começa aqui na época do formatinho, são 5 números, então todas essas edições aqui vão ser revisitadas no vídeo de hoje. A gente começa olhando essas maravilhas do formatinho. E aqui então o Homem-Aranha, um novo começo. Sim, o Homem-Aranha também teve sua numeração rebutada e aqui foram os últimos formatinhos dele, trazendo essa fase aqui. A gente reúne nesse vídeo aqui, são 5 edições, aqui no Brasil, né? Lá fora foi um pouquinho mais, mas vamos falar o que tem de diferente aqui nesse Homem-Aranha. Na verdade, não tem muita coisa diferente, né? Apesar de que o Homem-Aranha tinha sumido, né? Cadê você, Homem-Aranha? O Homem-Aranha, ele lutou com o Duende Verde e daí, depois dessa luta aí, ele abandonou, né? O Peter Parker, né? Ele abandonou o uniforme e decidiu se aposentar de ser o Homem-Aranha. E daí tem ali o quarteto, né? Já de volta aí pro tempo atual, procurando, né? O Tocha Humana procura o Homem-Aranha, fala um pouco dessa história aí com o Duende Verde. Na verdade, essa história do Duende Verde ela é muito referenciada aqui nesses primeiros volumes, ao menos, né, nos primeiros números, porque é uma história bem importante e marcou diversas coisas, né? Principalmente o Peter deixando de ser o Homem-Aranha. A Tia May tinha voltado, né? Depois de ter aparentemente ter morrido. Né? A Mary Jane então tá segurando as pontas lá da casa, né? Os Vingadores também estão preocupados com o Homem-Aranha, porque ele sumiu, né? O J. Jonah Jameson também tá atrás do Homem-Aranha. Nisso surge o Escorpião reformado, né? Tá ali lutando ali na cidade, fazendo algumas coisas, né? E surge o Homem-Aranha de novo. O Homem-Aranha vai ali, luta contra o Escorpião e tá ali brigando e tal, e daí a gente vai perceber que esse Homem-Aranha aqui não é o Peter Parker. Porque o Peter Parker, então, ele realmente teria deixado de ser o Homem-Aranha. Então, vai mostrar ali o Escorpião novamente, e olha, como eu falei, né? O Homem-Aranha e o Peter Parker no mesmo lugar. Então, a gente vai descobrir aos poucos quem é esse novo Homem-Aranha. Aqui fala um pouquinho da origem do Escorpião, vai mostrar uma historinha do passado do Peter Parker, que tem uns esboços aqui do Romitinha, né, que é o desenhista aqui da época, né, é ele e o John Byrne que desenham aqui principalmente. Aqui tem mais uma historinha contando um pouco da infância, ali um caos da infância do Peter Parker, fala um pouquinho aqui da história da Gwen, também umas historinhas aqui paralelas aqui, né, que saíram mais ou menos na mesma época, fala a importância da Gwen Stacy aí na vida dele. O Peter tá tirando foto ali de um lugar e vê o novo Homem-Aranha. Daí tem esse cara aqui, né, que é o Ranger. Ele é um vilão aí e o Homem-Aranha vai ali caçar ele. Aqui nessa época aqui, vale ressaltar que esse carinha aqui é o senador Ward. Ele tem uma relevância bem importante aqui e aos poucos a gente vai descobrindo do que se trata. É um cara que provavelmente ia ser candidato a presidente, enfim. E o Homem-Aranha então luta contra esse Ranger que ele está tentando matar o senador Ward. Aí, então, a gente vê ali o Homem-Aranha, esse Homem-Aranha novo, lutando loucamente. O Peter Parker fica meio de cara, assim, que o Homem-Aranha tá meio violento demais. Mas enfim, né? Quem seria esse Homem-Aranha? A gente vai descobrindo também aos poucos. Aí, aqui está na continuação. Lembrando aqui, né, isso aqui é desenhado pelo John Byrne, mas o roteiro é do Howard Mack. Howard Mack que faz o roteiro das 2 mensais do Aranha aqui na época. Então, nós vamos ver aqui novamente, aqui surge esse vilão aí, e o Homem-Aranha vai lutar contra ele.
Todos eles têm então uma certa ligação aí que não se entende direito, se tem ligação com o Ward, né, esse senador Ward em alguns momentos, alguns deles. E esse aqui então é o Shadrach, é o nome desse vilão muito louco. Daí ele vence do Homem-Aranha, o Homem-Aranha apanha e o Peter salva o Homem-Aranha e ele descobre que é uma menina, né? E daí ele diz que ele é o Homem-Aranha, como é que ela tá vestida de Homem-Aranha e tal. Daí ela vai explicar a origem dela ali mais adiante. Bom, o Peter pega o uniforme dela e vai lutar contra o tal do Shadrach. Daí mostra esse carinha aqui também, né? E daí a gente vai descobrir então algumas coisas. Que isso aqui tudo tá ligado a uma reunião do quinteto. Isso aqui deu poderes pro Norman Osborn. Na verdade era para dar poderes pro Norman Osborn, só que isso deixou ele maluco. E deu poderes pra menina que estava aqui nessa reunião, e essa menina que é esse novo Homem-Aranha que apareceu aí. E esse carinha aqui, que tá dominando o Shadrach, ele também estava ali na reunião. E daí mostra então que ele tem controle sobre o Shadrach e tal, tá usando o Shadrach para fazer os crimes aí e tal, e o Shadrach quer se livrar dele. O Homem-Aranha consegue a ajuda do Homem de Gelo para lutar contra esse bicho aí, né? E eles vão lá, lutam contra ele. Aqui então vai se juntar aqui na mensal já desenhada pelo Romitinha, né? E daí então eles confrontam o tal do Shadrach, abre um buraco aí na cidade, enfim, dá uma trama um pouco mais complexa, né? Mas enfim, é o Shadrach querendo se livrar do controle desse carinha e o Homem-Aranha, o Homem de Gelo, tentando lutar contra esse vilão aí, que daí no final então o Shadrach se junta no carinha e desaparecem os dois, tá? É isso aí. Depois tem umas historinhas do Hulk aqui também, mas isso aqui não interessa. Depois, então, a gente vai descobrir então que aquela menina lá vai se transformar em Mulher-Aranha. Ela vai adotar a alcunha de Mulher-Aranha. Nessa história aqui, a gente começa a história mostrando algumas pessoas que estão sendo levadas por esgoto, e daí aparentemente seriam os Morlocks que estavam fazendo isso. Então, o Homem-Aranha tenta salvar ali, né? O Peter já voltou a ser o Homem-Aranha aí, mas ele não falou pra Mary Jane ainda, né? Porque a Mary Jane que pediu pra ele deixar de ser o Homem-Aranha. Mas enfim, né? Ele vai lá pra descobrir o que tá acontecendo ali nesses esgotos. E nessa época tinha Medula, essa mutante aqui, nessa época bombava nos X-Men. A mutante chamada Medula, ela era uma Morlock e entrou para a equipe dos X-Men, e ela diz que o pessoal quer entrar nos esgotos e vão matar os Morlocks de novo, então não vou deixar que as pessoas entrem lá, eu vou descobrir quem que é o assassino. E daí eles descobrem que o assassino é esse aqui, que é um carinha chamado Devorador, né? Esse carinha aí, então, ele tá meio que prendendo as pessoas lá né, que é meio que um vampiro, etc, né? Mas enfim, daí no fim eles pegam ele, e daí a gente segue aqui na história, aqui mostrando então mais sobre a origem então dessa Mulher-Aranha aí, né, essa nova Mulher-Aranha. Porém a gente descobre que as antigas Mulher-Aranha, no caso a Jessica Drew, e entre outras, aqui no caso estão mostrando a Jessica Drew, elas estão sendo caçadas e estão apanhando violentamente aí de alguém, né? Então, as Mulheres-Aranha estão sendo caçadas. Aqui também nós temos a Julia Carpenter, que é a segunda Mulher-Aranha. Também ela é caçada aí por esse ser. A Mulher-Aranha, a menina lá, né, a nova, briga com os outros bichinhos ali na cidade, etc. O Homem-Aranha aparece para ajudar ela. Enfim, os dois se conversam aí mais um pouco, a gente vai conhecendo um pouco mais da história dela. E por fim aparece essa mulher aqui, muito doida, que ela diz que ela quer ser a única Mulher-Aranha da Terra. E é ela que está atacando então as outras Mulheres-Aranha, por isso que ela estava atacando agora a menina que é a mais nova, Mulher-Aranha. Daí nós temos essa capa aqui muito louca, né? Eu quero sua vida. E enfim, a gente vai continuar essa história aí, mostrando mais a história da Menina-Aranha. Mostra também uma coisa que é bem importante aqui dessa época. A Mary Jane está recebendo uns telefonemas e ela não consegue... Não explica direito o que é, mas provavelmente alguém estava chantageando ela, enfim, fazendo algumas coisas aí com ela. No telefone tocava, ela atendia e era sempre alguns trotes, um negócio assim. Bom, o Homem-Aranha tá lá com a Mulher-Aranha, ele decide pedir ajuda pra Gata Negra pra salvar a menina e tentar descobrir aí qual que é a moral dessa Mulher-Aranha que aparece aí novamente.
Então tem um confronto aí do Homem-Aranha, Gata Negra, Mulher-Aranha, todas elas, ali, todo mundo ali junto, uma brigaceira violenta, e daí vai contar mais sobre essa nova personagem aí, essa aqui. Eu acho ela bem estileira, assim, né? Um uniforme diferente, aí, uma coisa bem diferente. Enfim, vai mostrar aí quem que ela é, qual que é os poderes dela, mostra a Madame Teia, procura a nova Mulher-Aranha ali, a guriazinha. Enfim, por fim a gente descobre que essa Mulher-Aranha do mal aí foi feita pelo Dr. Octopus, vamos dizer assim, né? Ele fez umas experiências aí com essa moça, e daí ela tem um desejo de matar forte aí, né? E o Homem-Aranha então luta contra ela, e tá tudo certo aí, né? Por fim, a May muda o cabelo e é isso aí. E daí a gente chega no último volume aqui do formatinho do Homem-Aranha, e aqui nós vamos ver então o Homem-Aranha junto com o Quarteto Fantástico lutando contra o Homem-Areia e o Ardiloso. O Ardiloso aqui, né, um personagem muito louco, ele tem uma ligação com um arco anterior aqui do Homem-Aranha, que ele matou um vilão se passando pelo Homem-Aranha, assim, ele matou um bandido ali, né, da rua e tal, e todo mundo pensou que foi o Homem-Aranha, daí o pessoal caçou o Homem-Aranha aí por um bom tempo e era o Ardiloso, então o Homem-Aranha tá de cara ainda com o Ardiloso por causa disso. O Homem-Areia, ele tá com o Senador Ward, e daí vai explicar, então, algumas ligações aí obtusas, umas coisas estranhas, com esse Senador Ward. Então, juntamente com ele, aqui tem também o Mago, que é um outro vilão aí, e também aparece o Rei do Crime com o Mercenário, etc. E o Rei do Crime tentando voltar ativa, e daí vai mostrar então algumas ligações aí do passado do senador. Aparentemente ele tem algum passado ali com o Rei do Crime, mas não fica bem escrito aí, não fica bem definido o que é esse passado, o que é que o senador Ward está escondendo, ele tem alguma coisa estranha aí, né? Enfim, daí a gente vai descobrindo aos poucos. Aqui nós temos uma história desenhada pelo John Buscema, né? Bem bacana. Né? Novamente aqui, né, o confronto ainda com o Mago, Ardiloso, Homem-Areia e essa galera. O Homem-Aranha, ele acaba sendo jogado ali numa dimensão muito louca, daí tem um cara com armadura. Uma doideira muito louca aí, tem esses bichinhos verdes aqui, o Homem-Aranha ajuda esses carinhas aí, né? Então estão numa outra realidade aí, que foi meio que, não é bem uma realidade, mas enfim, umas viagens muito loucas aí feitas pelo Mago. Então, o pessoal tá lá vivendo essa aventura nesse mundo muito doido. A gente descobre que o tal do cavaleiro lá é aquele Ranger que apareceu anteriormente lá, né? E, enfim, aí a gente vai ver que o senador Ward está escondendo algumas coisas, tem um confronto aí com o Mago, né? Todos esses vilões aí juntos aí lutam contra o tal do Mago e vencem dele, e fica por isso aí, né? Mas ainda fica algumas coisas aí para trás do senador Ward. O que tem por trás dele? São coisas que a gente vai descobrir só mais adiante, daí já num formato maior, né? Isso aqui foi a despedida do Homem-Aranha dos formatinhos da Abril. Pessoal, o Homem-Aranha, ele teve assim esse reboot aí, né? Na verdade, teve essa questão do Peter deixar de ser o Homem-Aranha, depois ele volta a ser o Homem-Aranha, surge esse novo Homem-Aranha, que daí, na verdade, a gente descobre que é uma Mulher-Aranha. Ela tem essa ligação com essa reunião do quinteto aí, essa questão que veio anteriormente, né? Que é o último arco aí da fase anterior do Homem-Aranha, que tem essa questão ali do Duende Verde, tem todo esse confronto aí gigantesco do Peter contra o Duende Verde, tem a volta da Tia May, que tinha passado um tempinho morta aí, depois da época da saga do clone, enfim, algumas arestas aí que restavam ali da saga do clone, etc., foram resolvidas aí nesse último arco anterior. E aqui ainda tem alguns reflexos disso, como a própria Mulher-Aranha aí, que ganha poderes nessa reunião do quinteto. Também tem ali aquele Shadrach, né? Também tem alguma ligação com isso aí. E, enfim, daí depois a gente vai seguindo a história, mostrando um pouco aí do Senador Ward, que vai ter algumas ligações aí aqui dentro, né? Alguns vilões ligados com ele, algumas questões ali rodeando esse personagem. Aqui a gente encerra o formatinho do Homem-Aranha, depois vai para Heróis Premium, daí vai ter um arco ali, vai ter uma sequência. Aqui, como que é 2 títulos, e os 2 títulos estão meio interligados, eu vou fazer então
com base na Heróis Premium mesmo, pegar algumas edições aí, englobar algumas edições. Quando tiver alguma historinha aí que fecha um arco, alguma coisa assim, então traz um vídeo com isso aí, tá? Relembrando sempre, essa cronologia da Marvel, vamos estar pegando desde ali, já começamos lá com o Massacre, pegamos ali o Heróis Renascem, aí as pérolas lá de dentro, e aqui a gente vai indo. Aqui eu tenho toda a parte do Homem-Aranha em Heróis Premium e um pouquinho de quando que a Panini começa a publicar, mas para fechar a fase do Howard Mack. Quando que finaliza o Howard Mack, entra o Michael Straczynski, daí lá no Straczynski daí eu já não tenho mais, então vai fechar toda a fase do Howard Mack, vai passar por aqui. Também tem um pouquinho de uma fase do Peter Parker Homem-Aranha, se não me engano, que é escrita pelo Paul Jenkins, então tem um pouquinho, né? Não é inteiro, ainda falta algumas edições aí que eu não tenho, mas uma boa parte também do Aranha do Paul Jenkins também vai passar aqui. Então, se você gosta do Homem-Aranha, se você já leu essa fase ou quer conhecer essa fase aqui do Howard Mack, essa fase Heróis Premium, então vale a pena acompanhar, então ativa o sininho para voltar aqui mais vezes. Certo, pessoal? Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu like. Fica aqui com a gente se você gosta do Homem-Aranha, se você gosta da Marvel em si, que estamos revisitando tudo dessa época aí, que foi uma fase bem interessante da Caça das Ideias. Então fique com um forte abraço e tchau!